Sou aluno do bacharelado em Teologia e com o reverendo Hernandes Dias Lopes no módulo de Ministrações e Práticas Ministeriais. E foi nos dado uma tarefa de preparar um sermão expositivo e não é uma tarefa fácil porque não depende apenas de nós, mas depende do Espírito Santo também. E o meu RA é 1737-551, dígito 5. E vamos então à palavra. Antes disso, vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações e o Senhor nos ensina. Que a Tua palavra realmente venha ser como lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E que nós venhamos entender, através do Teu Espírito Santo, aquilo que a Tua palavra quer nos dizer, aquilo que a Tua palavra quer nos ensinar em nome de Jesus. Amém. Foi nos dado então Êxodo capítulo 3, do versículo 7 até ao 12, que diz o seguinte: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: Eu serei contigo, e este será um sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. É uma história, é uma passagem bíblica bastante ampla e o contexto também é bastante amplo, mas eu vou tentar resumir um pouco, introduzindo o nosso sermão sobre o livro de Êxodo, sobre o contexto desse trecho das Escrituras. O livro de Êxodo ele foi escrito por volta de 1688 a.C. e Êxodo significa saída ou significa partida ou saída, ou seja, a saída dos filhos de Israel, do povo de Deus, do Egito. E o livro de Êxodo ele registra algumas histórias muito importantes e bastante profundas também, e uma dessas histórias que Êxodo ele registra é o maravilhoso aumento o maravilhoso aumento profético de Israel durante os 140 anos entre José e o Êxodo. A perseguição, ele registra também a perseguição e a opressão de Israel no Egito. Ele registra a libertação pelo poder de Deus, a libertação do povo de Israel e a entrega da lei. Ele registra também a edificação do tabernáculo e o início do sacerdócio de Arão. E podemos ver também na história de Moisés. Essa é uma história muito linda, uma história que nos ensina bastante. A história de um homem chamado Moisés, que foi usado por Deus em uma grande tarefa, em uma grande missão. Vemos que desde o início da criação, Deus ele cria o ser humano, para viver ao lado dele, para que a presença de Deus, para que o ser humano tivesse a presença de Deus ao lado dele. Deus cria o ser humano para se relacionar com ele. Deus queria ter um relacionamento com o ser humano, e isso a gente vê também no decorrer da Bíblia. Deus ele cria um povo, ali no livro de Gênesis capítulo 12, Deus se revela, Deus faz a promessa para Abrão e diz que ele seria o pai de uma grande multidão, de uma nação. E esse seria o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus. E a gente vê que durante o decorrer da história do livro de Gênesis, no decorrer da história do livro, nos mostra que essa promessa ela foi se concretizando. Os filhos de Abraão teve
seus filhos, os seus descendentes, os descendentes de Abraão tiveram também seus filhos, seus descendentes, então se formou então o povo de Israel. E a gente sabe que de acordo com as escrituras, eles eram peregrinos, e eles então começaram a se formar um povo até chegar no Egito, onde eles entraram apenas com 70 pessoas. E então eles viveram todo aquele tempo ali no Egito, eles foram se multiplicando, o povo foi crescendo, e isso então não agradou muito o coração de Faraó. Faraó se sentiu ameaçado com o crescimento do povo de Israel, então ele decide punir o povo, ele decide oprimir o povo, ele decide escravizar o povo. E aí então que nós podemos chegar a esse trecho das Escrituras, que Deus ele se revela, Deus ele aparece na história, nesse capítulo do livro de Êxodo. Deus aparece para agir em favor do povo, que ele tinha criado, que era o povo de Israel. A gente sabe que o povo estava sofrendo, estava passando por escravidão, e eles então, diz a Bíblia que eles começaram a clamar pelo Senhor. E conta-se uma ilustração, e é uma ilustração que nos ensina, e nós podemos tirar lições muito profundas dessa ilustração. Conta-se a história de um homem que estava sendo perseguido numa mata por vários malfeitores que queriam assassiná-lo. Então ele ficou com muito medo e desesperado, ele entrou numa pequena gruta da montanha, numa pequena fenda da montanha, sem saber que era um beco sem saída. Sem ter para onde ir, nem podendo voltar, escondeu-se atrás de um pequeno arbusto, agachou-se e clamou: ó Deus, tem misericórdia de mim. Coloca, Senhor, um anjo para me proteger. Melhor dizendo, coloca 3 anjos, coloca 12 anjos, coloca 20 anjos para me proteger. E de repente ele estava ali desesperado e começou então a descer uma aranha, tecendo uma teia na porta da fenda, da gruta onde ele tinha se escondido. E ele então começou a ficar indignado, e ele orou a Deus meio chateado, bravo. Ele disse: ó Deus, esse é o meu valor? Eu estou aqui em perigo e o Senhor... e eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor pedindo para que o Senhor venha me proteger, e o Senhor manda uma aranha. E por mais que sejam pequenas aos nossos olhos, nunca devemos desprezar as soluções que Deus providencia para nos dar o escape e nos livrar dos nossos perseguidores, daquele que nos oprime. E o que eu queria tratar hoje, já vimos um pouco aí a introdução, mas o que eu vejo muito nesse texto e que saltou ao meu coração é a missão de Deus e o homem cooperador. A gente vê que Deus ele vê o povo sofrer, ele olha, como diz aqui no verso 7, disse ainda o Senhor: certamente ouvi a aflição do meu povo. Deus, ele viu a aflição do povo. E então, Deus, ele viu a aflição do povo, ele ouviu a aflição do povo, e ele decide então libertar o povo. E ele disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento. Então Deus ele resolveu, decidiu libertar o povo que estava sofrendo, que estava sendo escravizado. E a missão de Deus, ele decidiu libertar o povo, e como a missão é de Deus, a gente vê claramente nesse texto que Deus, como ele decidiu agir em favor do povo, ele é o dono da missão. Foi Deus quem decidiu libertar o povo. E como não notar a presença de um Deus tão grande, tão poderoso, um Deus que vai além dos nossos pensamentos?
Vemos isso de forma explícita nesse trecho das Escrituras. A expressão que nós vemos ali no verso 10, vem agora, mostra que Deus ele tinha pressa em libertar o povo. Ele tinha pressa, ele viu a aflição do povo, ele ouviu a aflição do povo, ele conhecia os sofrimentos do povo. E a primeira coisa que a gente vê aqui, que Deus ele é o dono da missão, é que nós vemos que Deus ele vê a aflição do povo. O povo de Israel estava sofrendo, ele estava sofrendo com o governo de Faraó e com a escravidão no Egito. Eles trabalhavam duro, os dias das Escrituras. Eles viviam em grandes sofrimentos. A aflição, eles viviam em grande aflição e sem nenhuma esperança. E através de seu sofrimento eles clamaram a Deus, clamaram pelo Deus de seus antepassados. E Deus então decidiu libertar o povo. E Deus olhou para aquele povo. E a segunda coisa que a gente vê aqui, que mostra que Deus é o dono da missão, é que Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus disse, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus disse, ouvi o clamor do meu povo, dos seus exatores. E podemos nos perguntar, mas o que tem a ver o clamor dos filhos de Israel com o trabalho deles? O próprio Deus disse que nós devíamos trabalhar, que o homem iria comer do seu próprio suor, do seu próprio trabalho. Mas o que tem a ver então o trabalho do povo o que tem a ver o clamor dos filhos de Israel com o trabalho deles? A opressão era tão intensa que levaram eles a clamarem por Deus. Segundo as Escrituras, sabemos que o povo era obrigado a fabricar tijolos, e não era uma tarefa fácil. Como também todo o trabalho do campo e com todos os serviços que a tirania os servia. Certamente não era uma vida confortável e agradável, e sim uma vida de dor, uma vida de sofrimento. Não era algo prazeroso. Como muitas das vezes nós trabalhamos, nós gostamos do nosso trabalho, é algo prazeroso para nós. Mas não era uma tarefa fácil para o povo de Israel. Não era um trabalho fácil, não era um trabalho prazeroso. Eles eram obrigados a entregarem uma cota diária. Caso contrário, eles seriam punidos. Eles eram maltratados. E segundo a tradição judaica, devido aos filhos de Israel trabalharem muito e sem descanso algum, pisando em barro misturado com a palha, eles não podiam dormir à noite. Porque quando eles amassavam o barro naquele trabalho, ficava muito... Os pedaços de palha machucavam os pés dos filhos de Israel. Os pedaços de palha entre a argila machucava e eles não poderiam dormir à noite por causa de muita dor. Então certamente não era uma tarefa fácil, era uma tarefa muito difícil, era um trabalho muito difícil. E a terceira coisa que a gente vê, terceiro ponto que a gente vê, que Deus é o dono da missão, é que Deus ele conhece o sofrimento do povo. É tão maravilhoso que a gente percebe que Deus ele não é indiferente quanto aos nossos sofrimentos. Ele diz, conheço-lhes o sofrimento. Apesar do povo de Israel ser um povo escolhido de Deus, não ficou isento do sofrimento. Deus sabia da opressão em que o povo estava passando. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, era para nós termos bom ânimo, porque o próprio Jesus passou pelo sofrimento e ele venceu todos os sofrimentos. O salmista, ele fica maravilhado com o tamanho do poder de Deus, declarado no Salmo 139:4, que diz, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Deus conhecia o sofrimento dos filhos de Israel e providenciou o escape. Nós podemos ver também algo tão especial aqui nesse trecho das Escrituras. Deus ele diz, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Deus decidiu tirar o povo daquele sofrimento. Deus decidiu tirar o povo daquele sofrimento e levar para uma terra boa, para uma terra ampla, para uma terra onde eles iriam viver bem. Esse é o nosso Deus. Ele nos tira do sofrimento e para nos colocar em um lugar
onde nós podemos viver bem. Ele nos tira, Ele nos livra do sofrimento. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, como nós já vemos. Deus, Ele ouviu o clamor dos filhos de Israel. E também vejo a opressão porque os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu enviarei a Faraó. Quem é esse personagem? Quem é esse homem que Deus diz, vem agora? Ele está dizendo isso, direcionando isso para Moisés. E a gente vê que Deus chama Moisés para libertar o povo no Egito. Deus, Ele é o dono da missão. Ele cria a missão. E Ele também chama alguém para ser um cooperador nessa missão. Deus chama Moisés e diz, vem que eu vou enviar você para tirar os filhos de Israel da escravidão, tirar do Egito. São muitos os pensamentos que circulam na nossa mente quando se trata de um chamado ou de uma vocação. Não foi diferente com Moisés. Ao ouvir o chamado de Deus para uma missão que aos seus olhos seria impossível, seria difícil. Por quê? Porque Moisés, ele conhecia o povo. Moisés já tinha vivido no Egito. Moisés cresceu no Egito. Então, ele conhecia aquele povo. Ele sabia que aquele povo era um povo opressor, um povo que maltratava. E Moisés, ele pergunta para Deus, mas Deus, quem sou eu? Quem sou eu para ir tirar os filhos de Israel do Egito? É interessante que Moisés ele faz uma pergunta para Deus, mas Deus ele não responde a pergunta de Moisés. Moisés ele precisou primeiramente passar por um tempo no deserto, aprendendo, passou a ser um estadista, passou a ser um apacentador. E tudo isso ele estava sendo treinado para desenvolver a missão do qual Deus colocaria nas suas mãos. E Moisés ele pergunta, quem sou eu para tirar os filhos de Israel do Egito? Olha para mim, Deus, quem sou eu? E Deus, ele não responde. Deus poderia dizer para Moisés quem realmente ele era. Deus poderia ter falado para Moisés as suas características, Deus poderia ter falado para Moisés quem realmente Moisés era, porque Deus conhecia Moisés. Mas Deus, ele diz, Deus respondeu, eu serei contigo. Deus, ele tem uma missão. Ele decide libertar o povo. Ele escolhe alguém para cooperar, escolhe Moisés para ser um cooperador nessa missão. E Deus promete estar conosco na missão. Deus promete estar com Moisés. Deus prometeu que estaria com Moisés na missão. E isso é algo tão maravilhoso que nós vemos nas Escrituras. Moisés ele faz uma pergunta para Deus, Deus não responde a sua pergunta, mas diz que estaria com ele. E isso faria toda a diferença na missão de Moisés. É interessante ver que Deus não responde a pergunta de Moisés, mas mostra que sua presença era a chave para cumprir a tarefa. Deus não reprova o questionamento de Moisés, entretanto diz, eu estarei contigo. Indicando que a presença de Deus para Moisés era essencial para o seu chamado, para a sua tarefa. Quando no Antigo Testamento nós vemos a expressão, eu estarei contigo, queria dizer que o poder de Deus era quem capacitava para cumprir a missão dada por Ele. Sabemos que Deus é quem nos chama. Deus é quem nos chama para uma missão. Foi Deus quem chamou Moisés. E Deus certamente iria capacitar Moisés para aquela missão. E a prova de que Deus tinha chamado Moisés, de que Deus teria convidado Moisés, ordenado Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, a prova seria que ele estaria com Moisés. Eu estarei contigo. É interessante que Deus diz a Moisés que a prova de que ele estava enviando seria dado depois que ele tirasse o povo do Egito, ou seja, eles adorariam a Deus no monte. Nós podemos concluir que assim como Deus ele tinha uma missão para ser realizada no Egito, na vida dos israelitas, também tem uma missão para realizar hoje em nosso tempo, que é tirar o povo que Deus escolheu, um povo que Deus chamou, tirar essas pessoas do pecado. Certamente Ele conta conosco como colaboradores, como cooperadores nessa missão. E para realizar essa missão, certamente não será e não é uma tarefa fácil. No entanto, Deus promete estar conosco.
nós entendemos que Deus tem uma missão para realizar através de nós. Nós entendemos que Deus ele tem uma missão hoje para realizar na terra, que é tirar as pessoas que estão presas pelo pecado, que estão presas pela maldade. E que Ele nos chama a sermos cooperadores. Estamos disponíveis a entendermos o convite de Deus para sermos cooperadores na sua missão aqui na terra. Nossa atitude deve ser de disponibilidade a Ele. E uma coisa que nós devemos entender é que Deus, Ele estará conosco. Ele nos capacitará. Com certeza Ele nos ajudará a realizarmos essa missão. Qual será a nossa resposta ao chamado de Deus, à missão de Deus? Existe um povo clamando, existe um povo que está sendo oprimido, que está sendo escravizado pelo pecado. E Deus certamente, Ele ouve o clamor, Ele vê o clamor dessas pessoas e Ele conhece os sofrimentos. E certamente Ele decide libertar essas pessoas e quer nos usar como cooperadores dessa grande missão. Que o Senhor nos abençoe e que nos guarde, que nos ajude a entender a Sua palavra de uma maneira correta, de uma maneira e que possamos corresponder ao Seu chamado, àquilo que Deus tem para realizar através de nós. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.